Olá pessoal, mais uma questão envolvendo o tema lei de Hess. A questão apresenta várias equações, na verdade 3 equações com os respectivos ΔH. E pede-se o ΔH de uma outra reação. Então é uma questão típica de lei de Hess, que envolve a lei de Hess. E a estratégia para resolver esse tipo de questão é sempre a mesma. Nós vamos somar as equações que foram dadas para chegar na equação que ele pede o ΔH. Sempre assim. Então, é um tipo de questão que é fácil de detectar, de identificar a estratégia para resolvê-la. São dadas 3 equações com os respectivos ΔHs e pede-se o ΔH de uma outra. Ora, vamos somar então as equações que foram dadas para chegar na equação que ele pede. E fazemos o mesmo com os valores dos ΔHs. Bom, veja que na equação que eu procuro o ΔH, aparece o grafite do lado esquerdo da equação, do lado dos reagentes. O grafite aparece com o número 2 na frente. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar o grafite nas equações que foram dadas. Identifiquei o grafite, eu quero que ele fique do lado esquerdo da seta com o número 2 na frente. Então o que eu vou ter que fazer com essa primeira equação? Eu vou ter que multiplicá-la por 2. Quando você multiplica a equação por 2, você deve fazer a mesma coisa com o ΔH. Tudo que você fizer com as equações termoquímicas, você vai fazer com o ΔH. Bom, analisei o grafite. O passo seguinte qual é agora? Analisar o hidrogênio. Então é sempre assim, a gente parte da equação que se deseja o ΔH. E vamos analisando substância por substância. Hidrogênio. O hidrogênio aparece do lado esquerdo da equação com o número 3 na frente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar o hidrogênio nas equações que foram dadas. Eu quero que o hidrogênio fique com o número 3 na frente. Então, eu vou multiplicar a segunda equação por 3. Quando eu multiplicar a segunda equação por 3, eu vou fazer a mesma coisa com o ΔH. Vamos ver como é que vai ficar. Multipliquei a segunda equação por 3, multiplico o ΔH. Beleza, já analisei o grafite, já analisei o hidrogênio. Oxigênio. Perceba que o oxigênio ele aparece nas 3 equações. Isso dificulta um pouco a análise. Então, quando uma substância aparece em mais de uma equação, deixa por último. Normalmente ela se arranja sozinha, ela se ajusta sozinha. Então eu vou deixar o oxigênio por último. Ele aparece em mais de uma equação, eu deixo por último. Então eu vou para o C2H6O. Onde é que aparece o C2H6O nas equações que foram dadas? Aparece na terceira equação. Só que na equação que eu procuro o ΔH, o C2H6O aparece do lado direito da equação, do lado dos produtos. Então, o que eu tenho que fazer com a terceira equação? Eu vou ter que inverter. Eu quero que o C2H6O apareça do lado direito da equação. Então, eu vou inverter essa equação. Tudo que eu fizer com a equação, eu faço com o ΔH. Portanto, vou inverter o sinal do ΔH. Ele está negativo, vai ficar positivo. Foi o que eu fiz. Bom, o passo seguinte agora é você somar as equações já ajustadas para chegar na equação que se pede o ΔH. Perceba que quando você soma as equações, você pode cancelar algumas substâncias. O que quer dizer cancelar? Ora, substância que o CO2, por exemplo, ele é formado na primeira reação, mas é consumido na terceira, então eu posso cortar. O CO2 não vai aparecer na equação global.
tudo que formou na primeira reação eu gastei na terceira. Tem mais alguém que poderíamos cancelar? Né? Veja, se você observar, a água é possível ser cancelada aí. Né? Por quê? Eu tenho 3 mols de água sendo formados na segunda reação e 3 mols de água sendo consumidos na terceira reação. Então eu posso cortar a água, ela não vai aparecer na equação global. Perceba agora que se você somar as 3 equações, você vai chegar exatamente na equação que se pede o ΔH. Observe, 2 do grafite, aparece lá embaixo, 2 do grafite. O C2H6O também aparece, lá do lado direito da equação. Hidrogênio, 3 do hidrogênio, 3 do hidrogênio. O oxigênio, se você fizer o saldo de oxigênios consumidos e formados, ó, observe, ó, do lado esquerdo das equações eu tenho 2 mais 3 meios de oxigênio. Seria o equivalente a você somar 2 com 1,5. 3 dividido por 2 dá 1,5. Então seria o equivalente a somar 2 com 1,5. Então, o total de oxigênio do lado esquerdo da equação, das equações, é 3,5. 2 mais 1,5, 3,5. Do lado direito eu tenho 3 de oxigênio. Então, eu vou fazer o saldo. 3,5. 3,5 de um lado, 3 do outro. Sobra meio de oxigênio ainda do lado esquerdo. Perceba que, quando usamos a lei de Hess, nós podemos tratar as equações químicas como se fossem equações matemáticas. Se eu posso somar as equações, eu vou fazer o mesmo com os ΔHs. Tudo que eu fizer com as equações, eu faço com os ΔHs. Então, eu vou somar os ΔHs. O ΔH da primeira reação mais o ΔH da segunda reação, mais o ΔH da terceira reação. Fazendo essa conta, chegamos na resposta alternativa C de casa. Pessoal, qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço.